Antes de tudo, vai ter miado. Os gatos estão agitados. E este é um vídeo muito mais de desabafo e estranheza do que análise política ou filosófica, como eu venho fazendo nos últimos tempos. Talvez seja o vídeo mais pessoal que eu esteja fazendo desde que eu comecei a fazer esses vídeos sobre pandemia. Talvez eu esteja já atingindo uma certa maturidade de conseguir seguir realmente o objetivo meu de tentar me entender nesse momento bizarro. Eu acabei de assistir um filme que eu devia ter assistido há muito tempo, Jojo Rabbit, que basicamente conta a história de uma criança que está na juventude nazista no finalzinho da Segunda Guerra, quando a Alemanha já estava em plena decadência, e ele tem 10 anos, então ele é empolgado, tão empolgado com o ideário nazista, que o amigo invisível dele, afinal é uma criança em guerra, então tem a sua solidão e tudo, cria um amigo invisível. O amigo invisível dele é Adolf Hitler. Olha que bacana. Só que, é claro, é a visão de uma criança de 10 anos que sofreu a propaganda de Adolf Hitler. Então é um Adolf Hitler, aspas, positivo. Continua sendo Hitler, continua tendo todo o lado insano dele e odioso. Mas. E para melhorar o cenário, ele descobre que tem uma jovem judia escondida na sua casa. Essa é a história do filme. E o que chama atenção é uma comédia de humor bastante incômodo. O que chama atenção é como, numa situação completamente insana, como aquele está, já na Alemanha decadente, na Alemanha nazista decadente, e ele tendo que lidar com esses problemas que ele nem consegue compreender completamente, né, o que é ser nazista, o que é ter um refugiado judeu em sua casa, não consegue entender a proporção desses problemas, mas ao mesmo tempo ele tenta criar uma vida normal ao redor do mundo que desaba, do mundo que se despedaça no ar. E além de tudo, tem literalmente gente morrendo e coisas do gênero ao redor dele. E por incrível que pareça, eu assistiria esse filme. Eu disse que ia ter gato miando. Tô brincando. Tem gatos brincando de Fight Club aqui. Tá mal barato. Fofo. Mas eu assistiria um filme desse em fevereiro com um tipo de visão muito diferente do que eu tô tendo agora. Porque desde março eu tô vivendo uma situação completamente anormal e como já faz 5 meses que eu tô lidando com isso, eu tô tentando desenvolver uma certa normalidade ao redor disso. Ah, Anielo, você está exagerando, você está comparando a sua situação com a situação de uma criança no meio da Alemanha nazista. Eu não estou tendo que lidar com campos de concentração, com pessoas sendo explodidas e coisas do gênero, mas se a gente for parar para refletir um pouco, as estatísticas de 100 mil mortos em 5 meses é uma estatística de guerra. E além de tudo, o fato de certas pessoas normalizarem e tomarem certas atitudes que resultam na morte de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, e não estou falando de governante agora, eu estou falando daquele cara que resolve não usar máscara, por exemplo, ou que resolve fazer uma festa na sua casa. Isso gera, hoje, centenas de mortos, milhares de mortos, se bobear. E as pessoas tratam isso como algo
natural ou, no mínimo, aceitável. Então, não, eu não estou nos horrores do nazismo. Eu não estou tendo que lidar com campos de concentração. O horror nazista é numa escala 50 mil vezes maior, mas sim, eu estou tendo que lidar com a banalidade da morte, com a banalidade do mal, o descaso com a destruição de famílias e com o fato de que algo aconteceu que criou um mundo, que criou um universo completamente insólito, insano. Faz 5 meses que eu não aperto a mão de ninguém que não seja Ju. Apertar a mão. Faz 5 meses que eu não entro em um ambiente com mais de 3 pessoas no círculo, na distância de convívio. A quarta estaria a 10, 11 metros de distância em um local aberto, as poucas vezes que eu estou em local aberto. E eu não sei dimensionar não só o que está acontecendo, eu não consigo entender, estou admitindo meu pasmo, eu não consigo entender o que significa o número de mortos em Brasília, o número de doentes em Brasília. Eu não sei como está a realidade do meu vizinho. Eu sei que eu vendo o meu vizinho, ouvindo os meus vizinhos tendo uma reunião de 10 pessoas, eu me incomodo com isso. Eu acho estranho, eu acho insólito. Porque pessoas estão sentadas conversando. O mundo foi jogado de cabeça para o ar. Eu sei que hoje eu tenho medo de ir a um supermercado. Inclusive eu não vou. Eu consigo fazer compras online, mas eu tenho medo de ir ao supermercado. Há 5 meses atrás, a última vez que eu fui ao supermercado, eu lembro que tinha uma criança catarrenta, tossindo. E que isso me deu pânico. Uma criança tossindo. São mais de 110 mil mortos em 5 meses no Brasil. Nunca tantos brasileiros morreram em tão pouco tempo. E agora eu não vou estar falando de Bolsonaro, não vou estar falando de governo. Eu vou estar falando de que a gente está vivendo esse momento e construindo e aparentemente tocando a vida. É claro, a gente não pode desistir, sentar e chorar, ou não tem como sair e fazer uma revolução para derrubar o vírus. Mas a gente não está no normal. O novo normal não se construiu em 5 meses, ou o novo normal é essa normalidade. Onde se reunir é estranho, onde é comparável, de certa forma, pessoas sentarem numa mesa de bar e conversarem em voz alta, alegres e felizes, com desprezo da vida, com pisarem mortos. É muito esquisito. A minha geração talvez seja a primeira que não passou por nenhum trauma semelhante em sua vida. Assim, se for pegar a geração X, os mais velhos da geração X, os que têm uns 10 anos a mais do que eu, eles nasceram no início da ditadura militar. Eu nasci no meio da ditadura militar e fui uma criança muito ingênua ainda na época onde o regime estava duro ali. Só comecei a tomar consciência, assim como o Jojo Rabbit, eu tinha 10 anos em 84, final da ditadura. Então comecei a entender o que era um presidente quando o governo Figueiredo estava acabando. Então, eu realmente acho que o primeiro trauma desse nível, do nível da imposição de uma ditadura, de uma transformação social desse nível, o primeiro trauma que a minha geração e as mais novas estão vivendo é esse momento.
muito mais forte do que o 11 de setembro, muito mais forte do que qualquer coisa que a nossa geração esteja vivenciando. Talvez o mais comparável a isso seja a queda do Muro de Berlim, só que é algo positivo, né? É uma catarse em vez de uma catástrofe. E são 5 meses onde eu não aperto a mão de ninguém, a não ser a Ju, que eu faço de tudo, felizmente. De tudo que é bom. Mas a minha pergunta é: que espécie de traumas, que espécie de celeumas, que cicatrizes será que eu, você, o Brasil e o mundo estão desenvolvendo? Que espécie de amigos invisíveis a gente vai ter que abandonar por aí? Se hoje eu pudesse escolher, é estranho falar isso, se hoje eu pudesse escolher, hoje, agora, Anielo, você vai voltar à velha normalidade, você vai voltar a poder ir ao cinema, você vai poder voltar a encontrar seus amigos para jogar tabuleiro, você vai poder voltar a encontrar pessoas numa mesa de bar, as raras vezes que eu ia, você vai poder voltar a pegar um ônibus sem se preocupar e tudo. Eu não sei se eu estou pronto para isso. Literalmente, eu não sei se eu não sei nem se eu devia estar pronto para isso. Eu não sei. Eu tenho medo do velho normal. Eu tenho estranheza do velho normal. Eu já não sou o cara que era em fevereiro. Eu lembro daquela live do Átila que ele falou na projeção possível de 1 milhão de mortos, que 2 coisas foram muito difíceis de ouvir. A primeira, óbvia, é que poderiam morrer 1 milhão de pessoas. Felizmente esse cenário não se configurou. É quase certo que a gente não chegue lá, a menos que algo muito catastrófico aconteça, mas a gente não ficou tão longe assim, 1/10 não é tão longe. E a outra mensagem que ele passou, que foi difícil de engolir, se mostrou plenamente verdade, que a sua vida hoje já não é a que era ontem. O mundo de fevereiro não existe mais. E a questão é que eu não sei qual é o novo mundo. Eu não compreendo o novo mundo. De certa forma, é muito estranho estar traçando uma analogia com todas as diferenças, com todos os senões. Eu estou traçando uma analogia do que eu estou vivendo com o fim da Alemanha nazista. Tudo. Lembro que eu comecei traçando isso comparando com o Yo-Yo Rabbit. Sem campos de concentração, sem o Holocausto. Pelo amor de Deus, não. O horror mesmo que o número de mortos fosse igual, mesmo que estivesse falando de 6 milhões de mortos pela Covid-19, o horror de ser causado pelo ódio humano é muito pior do que o horror de ser uma doença. Mas não podemos esquecer que desses 100 mil que morreram, um bom número disso, e é difícil de estimar, morreu pela negligência, pela escolha política, pela escolha social. Um bom número desses estão morrendo porque você, não você, mas você está escolhendo não usar a máscara ou está escolhendo fazer festa. É muito duro eu falar isso, de que pessoas normais, bons cidadãos, pessoas com consciência no lugar, com coração no lugar, estão tomando decisões que matam centenas de pessoas. É assustador falar que o novo normal inclui a banalidade do mal. Para quem não conhece o termo, banalidade do mal foi cunhado pela Hannah Arendt. Ela criou esse termo quando ela assistiu o julgamento do Eichmann, um membro da SS nazista de certo poder, que foi julgado em Israel pelos seus crimes contra o nazismo.
e contra o nazismo não, seus crimes em nome do nazismo, né? E o que foi mais surpreendente para ela, e o que deve ser mais surpreendente para todos, é que o Eichmann não era um monstro. Ele era um membro da SS, mas ele era um burocrata. E a naturalidade que ele descrevia as ações dele não é que ele odiasse os judeus ou que ele adorasse a raça ariana. Ele estava cumprindo ordens. Era esse o funcionamento da sociedade. A banalidade do mal é essa, é as pessoas entenderem que a doença vai matar, as pessoas vão morrer e a gente tem que seguir a vida e a gente não tem que se preocupar com isso. E um gesto simples como usar a máscara ou ficar em casa, se você pode, não é feito. Ok, diferente de nazistas, nós não estamos trancafiando pessoas numa câmara de gás. Mas será que é tão diferente assim a gente simplesmente lavar as mãos sem lavar as mãos para o contágio de uma doença que mata centenas de milhares? Será que é tão importante assim eu ter o velho normal de poder sentar e conversar numa mesa de bar para eu aceitar que quem tem comorbidade que morra? Eu não sei se eu estou pronto a apertar as mãos e abraçar essa sociedade de volta. Eu não sei se eu estou pronto a confraternizar com vocês. Me desculpe quem está em isolamento como eu, ou quem está na frente de combate e está lutando ao máximo para minimizar essa catástrofe. Me desculpe aqueles que entendem o tamanho, a dimensão da coisa, que nós estamos vivenciando uma calamidade comparável a uma guerra. E que o que é pior não é o vírus. O que é pior é a negligência humana diante dele. O que é pior é uma pessoa não ter nem medo de morrer, nem medo de matar. Principalmente não ter medo de matar. Se você está escolhendo não acreditar em máscaras, e isso é uma escolha e não uma opinião, você está escolhendo matar o próximo. Você está agindo pela banalidade do mal. Eu emocionalmente não sei se eu estou pronto a encarar multidões. Em parte é por medo, em parte é por paranoia, em parte é por trauma, mas em parte é por nojo. Nojo de quem não percebe o preço das suas ações. É isso. Esse foi o meu vídeo mais pessoal até o momento nesse canal. Eu tô bem. Quem é meu amigo, eu tô bem. Eu criei uma rotina boa. Eu durmo a maioria dos dias bem. Não estou tendo momentos de pânico. Então, se você ficou preocupado com o meu equilíbrio emocional, esse meu momento muito mais de angústia filosófica, de angústia filosófica mesmo, do que de desequilíbrio emocional. Eu lembro até que um excelente amigo meu, que não deve estar vendo esse vídeo, brincou comigo que se eu estou me sentindo confuso com os vídeos do meu canal, eu estou certo. Eu sei que foi uma brincadeira, Daniel. Mas se parte dessa mensagem foi medo pelo meu estado, eu acho que eu estou bem. Acho que eu estou bem. Eu não entendo o mundo ao meu redor. Eu estou confuso, racionalmente.
o emocional, estranhamente, talvez erradamente, tá bem. Eu, de certa forma, até desejo continuar em casa. Até desejo um pouco que essa normalidade bizarra continue. Mas não desejo jamais que as pessoas deixem de perceber, como estão deixando de perceber, que estamos tendo baixas similares a uma guerra, por escolhas nossas.